Olá, pessoal! Vocês sabem quais são as habilidades comportamentais necessárias para um bom desempenho profissional na indústria farmacêutica? Pois é, sobre isso que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Adriana Quero, eu sou médica hematologista e profissional de Medical Affairs. Vocês já devem ter ouvido falar em soft skills. Sabem o que é isso? Na verdade, é um termo muito utilizado por RH em ambientes corporativos, que está muito na moda, para determinar quais são as habilidades comportamentais, aquelas características subjetivas, muitas vezes difíceis de mensurar, que determinam quem é você no ambiente profissional, como você se comporta. Tem muito mais a ver com a sua personalidade, com as suas experiências prévias, com a sua vivência. É aquele conjunto de características que faz você ser quem você é. Este canal é dedicado a profissionais da área da saúde que estão buscando oportunidades na indústria farmacêutica. Então, imagina você, profissional de saúde, lá no seu ambiente de trabalho, na pós-graduação, na assistência, nas clínicas, nos hospitais. Você tem toda uma formação técnica e certamente um currículo muito bom, curso, pós-graduação, toda a sua formação básica muito bem estruturada. Só que aí você tem que aplicar tudo isso numa transição para o ambiente corporativo. Quais são as habilidades que você tem que ter, tem que observar? Seria interessante você desenvolver, fazer uma autoavaliação em relação a isso, para você ver o quão bem adaptado você vai estar para fazer essa transição para a indústria farmacêutica. Muitas vezes isso não é fácil e muitas vezes o problema não está na questão técnica, está na questão dos soft skills comportamentais, como você lida com um ambiente novo que não é aquele seu ambiente habitual de trabalho. Eu gostaria de destacar hoje 4 aspectos. Primeiro, a inteligência emocional. Segundo, relacionamento interpessoal. Terceiro, capacidade de liderança, de resolver problemas. E por último, não menos importante, as questões éticas. Falando de relacionamento interpessoal, é fundamental no ambiente corporativo, em que você não trabalha sozinho, você ter uma capacidade de comunicação, de se relacionar, de estar confortável, de lidar com pessoas que você não conhece. Trabalho em equipe realmente. É muito difícil você exercer uma função na indústria farmacêutica sozinho, de você ter um trabalho a entregar que só dependa de você. Então, você está o tempo todo sendo avaliado, interagindo, submetendo as tuas ideias e a tua função, as tuas entregas à avaliação de outras pessoas. A gente está sempre tendo que construir coisas em conjunto. Então, se você tem uma boa habilidade de comunicação, de persuasão, realmente de interação com as outras pessoas, carisma, se você se comunica bem, se você tem obviamente, né, parece muito óbvio você falar ter um bom português, escrever bem, mas lembrar que hoje em dia a gente vive em comunicação rápida, em aplicativos de mensagem rápida, em chats, a gente se comunica por emojis. Então, dá uma boa observada como você se comunica, como você articula as suas ideias, as suas palavras. Tudo isso é muito importante desenvolver porque faz parte do relacionamento interpessoal. É um guarda-chuva muito grande que envolve várias características pessoais, tá? Então, comunicação, persuasão, relacionamento, são todas características que você precisa desenvolver para poder trabalhar bem em equipe, para poder transmitir bem as suas informações e para poder se relacionar bem, tanto com seus clientes internos, com seus pares, quanto com seus clientes internos. Um bom relacionamento interpessoal, uma boa capacidade de interagir com os outros, facilita muito o seu trabalho. Outra questão que está envolvida aqui é a questão da empatia. Então, você poder identificar de forma empática o que está acontecendo à sua volta, quem está com dificuldade, por que aquele outro está mais resistente, se aquela pessoa está aberta para conversar ou se é melhor você voltar depois, você remarcar uma reunião. A comunicação, a relação interpessoal passa também por identificar como é que está a receptividade do outro, se ele está aberto para ouvir a tua informação. Não adianta você se fechar em si mesmo, você está todo muito bem planejado, você tem toda uma agenda, um conteúdo a ser passado, e aí você chega num interlocutor que não está aberto àquela interação. Então, a empatia também passa por isso, né? Você ter a capacidade de identificar o momento do outro, se ele está no melhor momento para
se abrir aquela comunicação, para abrir a porta para você, porque senão você simplesmente vai bater um ponto, né? Você vai entregar uma coisa que realmente não vai chegar no seu objetivo. Então, relacionamento interpessoal é uma das principais características e é bom que você saiba que é um ambiente em que você interage com os outros o tempo todo, que você precisa estar confortável com isso, você precisa gostar de gente, gostar de se comunicar, gostar de passar informação, e não é simplesmente dizer, olha, eu tô acostumada a dar aula. Dar aula muitas vezes você tá ali sozinho, né? Ou gravando, ou num palco ali, com uma plateia te ouvindo. Não, é realmente uma interação intensa. É o tempo todo você indo no seu cliente externo, indo no médico, no gestor de saúde, trabalhando em equipe, sentando para trocar ideia, sentando para construir algo junto. A sua opinião técnica é importante, mas ela não é única. Existem vários outros pontos de vista, existem várias outras necessidades que precisam ser atendidas para que você chegue dentro de um ambiente corporativo ao objetivo comum, tá? Então, isso é importantíssimo. O segundo ponto que eu gostaria de comentar é a questão da inteligência emocional, que está muito linkado com aquilo que eu falei. Quando você vai interagir com outros, você vai se deparar com situações difíceis o tempo todo. Pessoas difíceis, trabalho sob pressão, seja pressão por tempo, seja pressão por uma entrega, por um objetivo a ser alcançado, seja porque você vai encontrar um interlocutor que não está muito aberto a te ouvir, a entender e aceitar o que você tem para falar, seja alguém que você precisa convencer e que de repente não é muito fácil de fazer isso. Então, a inteligência emocional está muito ligada a tudo isso que eu falei até agora. Para você conseguir conviver bem e ficar tranquilo, ficar feliz e ficar bem adaptado ao ambiente corporativo, você precisa usar muitas vezes de inteligência emocional e de resiliência. Tem muitas coisas que você não depende só da tua formação técnica e simplesmente daquela entrega técnica e objetiva que você tem a fazer. Muito do trabalho do dia a dia na indústria farmacêutica, em medical affairs, depende de relacionamento humano, depende de outras pessoas e depende de questões imprevistas. Então, ter inteligência emocional é fundamental para você desempenhar bem a tua função. Saber que você precisa se planejar bem, mas não necessariamente o seu dia vai ser baseado e vai seguir realmente aquele teu planejamento. Muitas vezes você vai bater em obstáculos, o dia a dia não é simples, o dia a dia não é liso. Você tem pessoas difíceis, você tem situações difíceis, você tem situações imprevistas que você precisa lidar e ter um bom grau, um bom desenvolvimento de inteligência emocional para lidar com tudo isso sem sair do teu foco. A inteligência emocional serve para te levar de volta ao teu foco, você vai se sair bem se você trabalhar bastante com isso. E aí vem outra característica, que é a questão da liderança e da resolução de problemas. Quando a gente fala em liderança, eu não entendo isso como cargo. Liderança tem muito mais a ver com relacionamento interpessoal. Como você influencia as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a sua capacidade de persuasão? Como é que você toma a frente de um problema e tem a atitude de liderança? Tá? Então, não necessariamente isso é fácil, nada disso que eu falei até agora é necessariamente fácil e automático, mas são coisas que você precisa saber, que são importantes, que seria legal você desenvolver, você trabalhar no seu autodesenvolvimento para você chegar num nível de excelência dessas características. Então, uma atitude positiva, uma atitude colaborativa, uma atitude de liderança, nesse sentido de tomar a frente, de dizer, não, eu tenho a solução, eu estou olhando de uma forma positiva para esse problema, eu vou lá e quero resolver, eu sou proativo, isso é uma atitude de liderança. Aquela pessoa que tem uma capacidade o tempo todo de estar resolvendo problemas, de estar buscando soluções para o que está acontecendo. E isso passa realmente por uma questão de personalidade, muitas vezes, de background, de vivências anteriores, de ambientes em que você foi submetido a um exercício constante
de liderança dos seus pares, de liderança, e eu estou falando de liderança tanto para cima quanto para baixo. Você não precisa ter simplesmente pessoas sob a sua supervisão. Você pode ter os seus gestores em que, com o seu conhecimento técnico, com a sua capacidade de comunicação, de persuasão, que você pode influenciar essa pessoa acima de você e ter uma atitude de liderança em relação a ela e a seus pares. Ok? Então, essa é uma característica que vale muito a pena você se autoavaliar, você pensar um pouquinho sobre isso, fazer uma reflexão. Muitas vezes ajuda bastante conversar com seus pares e pedir o famoso feedback, né? Pedir uma avaliação dos seus pares, dos outros olhares que estão à tua volta, para como é que você se comporta nesse sentido, nessas características. É muito válida essa reflexão para você poder trabalhar, se conhecer primeiro e trabalhar esses pontos que você possa desenvolver e melhorar. E por fim, eu falaria da questão da ética e da autorresponsabilidade. Uma coisa que eu sempre costumo dizer para quem me pergunta como é que foi a transição, como é que é mudar o ambiente, como é que é mudar o seu foco de profissional, de trabalho, e eu sempre digo que se você se mantiver fiel à sua ética, à sua verdade, você vai estar no caminho certo. Sempre que você estiver na dúvida, sempre que você estiver diante de um conflito, diante de uma situação um pouco desconfortável, se você se mantiver firme, se você se mantiver atento à sua verdade, à sua motivação real para estar ali naquele lugar onde você está, certamente você vai tomar a decisão certa. Então, de novo, isso é um soft skill porque você não aprende isso em lugar nenhum. Você é uma construção de personalidade, uma construção interna que tem a ver realmente com a sua família, com a sua história de vida, com as suas vivências, com as situações às quais você já foi submetido. Toda aquela bagagem de vida realmente vai construir a sua personalidade e os seus princípios éticos, a sua verdade, aquilo que faz sentido para você. Então, eu costumo dizer que uma coisa que você nunca deve abandonar é a sua verdade, a sua motivação, é buscar o porquê você está ali fazendo o que você está fazendo e até onde você gostaria de chegar, até onde você se sente confortável de desenvolver e de buscar. Então, se você estiver atento a isso, à sua verdade e saber que a sua carreira está na sua mão, você é o líder da sua vida, o líder da sua carreira, você vai estar num bom caminho para tomar as decisões certas. Ok, pessoal? Então, essas são as minhas dicas de hoje. Relacionamento interpessoal, inteligência emocional, liderança e a sua verdade, a sua ética, o seu background como pessoa são as principais características, os principais soft skills que você tem que desenvolver, que você tem que se atentar e procurar trabalhar para um bom desempenho no ambiente corporativo. Mas, evidentemente, essa é a minha opinião, essa é a minha vivência e esse é o meu conselho para vocês. Se você tem alguma opinião diferente da minha, você tem alguma vivência diferente, deixa aí embaixo nos comentários, vamos trocar ideia sobre isso. Se você gostou do canal, se inscreve, divulga, passa para aquele seu colega que está começando a pensar nessa transição e que vai se beneficiar deste conteúdo. Até a próxima, pessoal!